do programa Segundo Tempo, tudo bem? Estamos novamente com mais uma gravação do nosso programa. Eu sou Fábio Guerra e já vamos dar uma boa noite ao nosso convidado Francisco De Biasi. Boa noite. Hoje vamos Boa saber, noite a todos. hoje vamos saber uma história inspiradora aí desse jovem senhor aí. Jovem, Compõe também a nossa mesa aqui, com essa Rogério barba Rafael. branca. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e certos que vamos ouvir muitas boas histórias aí. E também está presente Fábio Nepomuceno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco. Bem-vindo. Olha, hoje o homem aí tem um currículo, que eu dei uma olhada aqui, não é fácil. Vamos ter muitas Ok. coisas aí para poder tratar. Então, convido quem está nos acompanhando aí a nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, e assista os nossos programas pelo YouTube ou pelo site programasegundotempo.com.br. Então, já vamos começar aí de bate-pronto, convidando o Francisco De Biasi. Eu já falei esse jovem senhor aí, que eu quero que te apresente um pouquinho, Francisco. Te apresenta aí para esse nosso público aí que está assistindo. Eu mesmo me apresento. Ok. Eu comecei falando jovem senhor, porque eu já tenho a informação quentíssima da tua idade, por isso que eu larguei essa. Então, conta aí esse nosso Ok. público 40 a mais aí, para ouvir um pouco dessas histórias. Bom, eu sou médico, sou neurocirurgião, neurologista, trabalho também com mapeamento cerebral computadorizado, e tomografia computadorizada e ressonância magnética. Eu sou pesquisador da consciência. Há uns 30 anos que eu venho escrevendo, já publiquei mais de 120 artigos científicos nas revistas científicas internacionais. Já publiquei 25 livros, 6 livros nos Estados Unidos, como coautor. E, na verdade, eu passei a ser mais conhecido porque eu me formei nos anos 70. Eu já sou bem idoso. Idoso Esse nada, programa não. segundo tempo é para a segunda metade da vida, né? Então, Eu tenho 73 anos. Formei nos anos 70, entrei na faculdade na... Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, em 68, Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, que no ano seguinte, não, um ano depois que eu formei, em 73, ela se transformou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome antes era Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil. E aí virou o FRJ, que mudou até de lugar, era na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, saiu, foi lá para a Ilha do Fundão, onde hoje é a universidade lá federal, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada nessas questões fundamentais da vida, né? Do tipo questões filosóficas como o que é todo esse universo, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Para onde nós vamos, de onde nós viemos. E isso começou a mexer com a minha cabeça, rapaz, cedo. Tinha 12 anos. Nessa época eu tive uma hepatite. Meu pai era médico e ele, naquela época, hepatite você tinha que ficar em repouso um mês na cama, saía só para ir ao banheiro e tal. E aí, depois de uma semana ou duas que eu estava lá com a hepatite, meu pai apareceu com uma enciclopédia, rapaz, uma enciclopédia antiga chamada Tesouro da Juventude. E eu comecei a ler aquilo, não tinha o que fazer, né? E aí comecei a ler desde A a Z, capítulos sobre astronomia no ar, sobre átomo no ar, sobre energia nuclear, sobre todos esses assuntos de medicina que tinham dentro da enciclopédia. E com isso, rapaz, a minha cabeça assim abriu, sabe? Daquela cabeça infantil de 12 anos, que pensava mais nas coisas comuns que uma criança de 12 anos pensa, né? Eu comecei a me interessar por coisas mais importantes.
E comecei aí a ter uma vida assim de leituras bem ativa, sabe? No início, você vê como é que são as coisas, eu me interessava por esses assuntos e ninguém que eu conhecia se interessava. Outras crianças de 12, 13, 14, 15 anos, ninguém se interessava em astronomia, em estrelas, em energia nuclear. E eu estava falando dessas coisas, comecei a ler muitos livros de ficção científica. Naquela época não tinha vídeos e televisão com filmes de ficção científica, eu sou um aficionado de ficção científica. Adoro Jornada nas Estrelas, Star Trek, né? Guerra nas Estrelas. Tem isso tudo guardadinho aqui. E de vez em quando estou revendo. E nessa época que eu fui me desenvolvendo, né? Lendo muito, acabou que eu moro novamente, naquela época eu já morava na cidade de Barra do Piraí, que é no meio da região sul-fluminense. Entre Resende, Volta Redonda, Valença, Piraí, Vassouras, essa cidade fica no meio, é uma cidade de 120 mil habitantes, mais ou menos. É a segunda maior cidade da região. A primeira ali é Volta Redonda, que tem aquela usina siderúrgica, né? E aí eu comecei a me interessar sobre esses assuntos todos e conversando com meu pai, que tinha uma cabeça muito boa. Meu pai foi escritor, além de médico, foi escritor, escreveu mais de 27 ou 28 livros. E ele me orientou que eu devia realmente desenvolver esses aspectos da minha mente. Ele percebia que eu tinha uma mente bem aberta. E aí me encaminhou para estudar no Rio, né? Você sai da cidade interior e vai para o Rio de Janeiro, que era a capital, né? Aí fui fazer hoje é o ensino médio, né? Antigamente era o científico que a gente fazia e falava, né? Aí fui fazer o curso científico no Rio, interno no Colégio São José, um colégio de padres maristas, mas não consegui ficar lá muito tempo, porque os padres religiosos, muito conservadores, eu com essas ideias todas, eu discutia muito principalmente em aulas de religião, até que chegou um ponto que o padre que dava aula de religião falou que eu não precisava mais assistir às aulas de religião, não, que eu debatia muito e ele não conseguia dar aula. Ele te convidou, ele te Ele aprovou falou que em eu não religião, precisava dizendo, assistir. não, não vamos discutir religião com o De Biasi aqui, vamos, É, religião tu não precisa, vamos passar direto aqui. porque com a influência do meu pai, que era um médico com uma cabeça, vamos dizer assim, científica, né? E normalmente a maior parte dessas pessoas são materialistas também, né? Meu pai no início era um homem muito materialista, científico. E eu, com a influência disso, e mais o que eu estava lendo e descobrindo, eu comecei no científico, então, começando a aprender química, física, biologia, eu comecei a descobrir a ciência realmente de tudo no mundo, né? Eu tive um desenvolvimento bem rápido e muito bom, sabe? Acabou que eu saí, fiz um ano nesse colégio São José, depois eu fui para o colégio Santo Inácio. Também é um colégio religioso, mas aberto. E fui morar com um primo lá no Rio de Janeiro e passei a frequentar esse colégio Santo Inácio, que até hoje é o melhor colégio de ensino de segundo grau, né, de ensino médio hoje, no Rio de Janeiro, que prepara a pessoa que estuda lá, geralmente se prepara para entrar em faculdade e entra nas melhores faculdades. Naquela época se dividia as turmas em turmas para medicina, turma para engenharia, turma para economia, para diplomacia. E o pessoal da minha turma, todo mundo, turma de medicina, todo mundo passou para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era, assim, onde todo mundo que queria realmente aprender medicina queria estudar, né? Que era a melhor universidade do estado. Hoje ainda é uma das melhores do Brasil. Mas aí, rapaz, eu entrei para essa faculdade e dessa faculdade, na época, Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, e depois o FRJ, né? E aí eu comecei a me interessar por assuntos relacionados mais, desde o início, mais ao cérebro. Porque com esses meus questionamentos acerca da vida, do mundo, me perguntando o que era a vida humana, o que era o universo, tudo isso me fez pensar que eu descobriria
as respostas se eu entendesse a mente humana, né? Daí, desde o começo, eu comecei a me interessar. E comecei até a pular etapas sozinho. Foi uma coisa impressionante isso. Pra você ter uma ideia, quando a gente faz medicina, os 2 primeiros, antes, né? Agora está um pouco modificado, mas os 2 primeiros anos são ciências básicas, em que você estuda biofísica, bioquímica, anatomia, fisiologia, coisas básicas do funcionamento orgânico, né? Vamos dizer assim. E no terceiro ano, você começa a aprender assuntos de clínica, né? De clínica médica, e passa a frequentar enfermarias, e tem aulas, né, com professores que te ensinam os mais variados tipos de especialidades. Você passa por todas as especialidades do terceiro ao sexto ano. E aí o que aconteceu, rapaz, é que eu me interessava muito pelos aspectos neurológicos, né, do funcionamento do cérebro. Então, no terceiro ano, quando todo mundo começa a aprender clínica médica em geral, eu participava do ensino normal da faculdade, mas tinha um tempo livre à tarde, por exemplo, eu ia para a enfermaria de neurologia, de neurocirurgia. E aí, lá eu conheci vários colegas médicos que já estavam muito mais adiantados, residentes. Fiquei muito amigo do Dr. Paulo Niemeyer, que era o chefe da enfermaria de neurocirurgia, né? E aí comecei a olhar as cirurgias, observar, aprender, comecei a aprender coisas que você não aprendia ali no terceiro ano da faculdade, né? Passei na frente, assim, foi uma coisa interessante. Pra você ter uma ideia, chegou num ponto, rapaz, que eu já participava do movimento, era na Santa Casa do Rio, na Casa de Saúde Otoeiras e no Hospital Souza Aguiar. Eram os lugares que a gente frequentava. Que esse doutor Paulo Niemeyer, um dos maiores neurocirurgiões do mundo, né? Foi reconhecido como um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Ele já morreu, agora o filho dele, que a gente chama de Paulinho Niemeyer, que tomou conta do serviço. Aliás, nós fomos colegas de residência. Aí eu fiquei frequentando lá, terceiro, quarto, quinto ano. No sexto ano, no ensino médico, a gente faz o que a gente chama de internato, em que você se dedica mais a uma área que é a sua área de interesse, né? E eu comecei a frequentar lá, a enfermaria, já estava indo lá, e aí passei a frequentar em tempo integral. Foi uma coisa interessante, porque aí, no ano seguinte, comecei a residência. Você termina o sexto ano, aí você começa uma residência em neurocirurgia de 4 anos. Eles estão querendo aumentar isso para 5, 6 anos aí, mas eu acho um absurdo, não precisa de tanto tempo. Estão querendo explorar. E naquela época a gente era muito explorado mesmo, porque você era médico formado, fazendo uma residência, e não tinha salário. Você tinha que ser sustentado pela sua família. Hoje não, hoje os residentes têm um salário mínimo de 3 salários, eu acho, que já dá para o cara ir sobrevivendo. Mas quando eu entrei para a residência, primeiro ano de residência, aí apareceram outros colegas que estavam vindo de vários lugares do Brasil, porque o serviço do Niemeyer sempre foi um serviço de referência no Brasil, em neurocirurgia. Começou a aparecer gente do norte, gente do sul e tal, que queriam fazer residência em neurocirurgia. Como eu já estava frequentando lá há muito tempo, Niemeyer, todo mundo me conhecia, os residentes antigos que já estavam lá, quando o pessoal chegava, eles mandavam conversar comigo. Conversa com o DiBiase, que ele começa a dar as dicas de como é que funciona tudo. Tu era o orientador dos calouros, então. Os calouros em residência. Chegando assim, não, vamos te apresentar um sênior aqui, o DiBiase, ele conduz aí, faz as honras. A coisa chegou num ponto, para você ter uma ideia, quando a gente estava no quinto ano, você começa a aprender clínica neurológica, como fazer um exame neurológico, essas coisas. O preceptor de clínica médica que tinha que dar isso lá nas enfermarias da faculdade, sabia que eu frequentava a enfermaria de neurologia e neurocirurgia, ele virou para mim e falou: DiBiase, você ensina para essa gente aí como é que é o exame neurológico. Você sabe mais do que eu ainda no quinto ano. O preceptor já passou o canudo enquanto na graduação. Pois é. Mas aí, quando eu terminei a residência, trabalhava no Souza Aguiar, na Casa de Saúde Otoeiras, na Santa Casa do Rio, eu comecei a pensar seriamente se eu realmente gostaria de ficar por lá. Niemeyer me dava muita força na residência, tinha me arranjado para ser do staff
do Hospital Souza Aguiar, que era onde as emergências de neurocirurgia são feitas, assim, é, junto com outros hospitais, claro, né? Mas era o maior serviço de neurocirurgia de emergência no Rio. Mas aí eu comecei a ver o seguinte, que se eu ficasse por lá, eu ia ficar sempre na sombra do Niemeyer. Uhum. Tá? E provavelmente do filho dele, Paulinho, que era meu colega de residência, que ia, com o tempo, assumir o serviço, né? Aí eu pensei, analisei a situação aqui nessa região sul-fluminense, vi que não existia neurocirurgia. Aí um dia eu cheguei para o Niemeyer e falei, doutor Paulo, eu vou largar tudo e vou para o interior. Vou para a Barra do Piraí, começar lá um serviço de neurocirurgia. Ele virou para mim, rapaz, você está ficando maluco? Você já é do staff e tal. Eu falei, não, não. Virei para ele e falei uma frase que ele calou. Eu falei, olha, eu vou fazer o que você fez aqui no Rio de Janeiro. Você foi o pioneiro da neurocirurgia aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E de você a coisa partiu e hoje tem cheio de neurocirurgião formado por você por aqui. Eu vou para uma área que deve ter 1 milhão de habitantes, que pega um monte de cidades ali do região sul-fluminense, vou fundar um serviço de neurocirurgia e vou começar como você começou aqui. Aí ele ficou assim, e depois aceitou, me deu uns presentes, assim, uns materiais neurocirúrgicos, uns materiais de fazer punção na espinha, sabe, umas coisas que a gente usa na rotina. Aí eu comecei a minha vida na Santa Casa de Barra do Piraí. Essa Santa Casa era um Em que ano de na época. viagem tu foste, então, para Barra do Piraí? Que tu Foi? voltou? Em que ano, mais ou menos, que tu voltou para as tuas origens? Isso foi. Eu formei em 73, fiz 4 anos de residência, foi em 73, 4, 5, 6, 7, 76, 77, por aí. Mas eu já estava, quando eu estava na residência, eu já estava querendo ganhar algum dinheiro, né? Não tinha salário, né? A gente só recebia assim. Quando o Neymar chegava na enfermaria de manhã, aí virava para mim e falava assim: Ô Chico, você pode fazer um favor para mim? Eu acabei de passar uma visita num paciente particular lá na Clínica São José, Casa de Saúde de São José. Você pode fazer uma segunda visita para mim de tarde? Tá, tudo bem, sempre fazia essas coisas, ia fazer umas visitas onde ele dava consultas e cirurgias particulares, né? Porque lá onde a gente estava na Santa Casa não era particular, né? E aí, quando ele recebia, ele dava alguma coisa para a gente, entendeu? Isso quebrava um galho, né? Às vezes, depois de 6 meses de atender os pacientes do SUS, na época não era SUS, era INAMPS, né? Você atendeu os pacientes da Previdência lá nas enfermarias da Santa Casa, mas 6 meses depois aparecia algum dinheirinho que você recebia lá dos pacientes que você tinha atendido, tudo com atraso. E a gente vivia assim, vivia em função do que meu pai me sustentava mesmo. Mas aí, quando eu fui para a Barra do Piraí, eu tinha que criar um serviço de neurocirurgia lá. Nessa época, por sorte minha, o meu pai era o diretor médico da Santa Casa. Então, sentei com ele, conversei, expliquei a relação de tudo que a gente precisaria para criar um serviço de neurocirurgia e compramos o material e tal, começamos a fazer as coisas básicas de neurocirurgia e, com o passar dos anos, fomos melhorando, né? Então, de neurocirurgia básica, que você opera para uma hernia de disco, opera para drenar um coágulo no cérebro, uma emergência, ou tirar tumores que são tumores assim de fácil acesso. A coisa foi evoluindo e no final dos anos 70, mais ou menos, a neurocirurgia começou a virar microneurocirurgia, em que você passou a trabalhar usando um microscópio cirúrgico, que aumenta o campo cirúrgico e você usa um instrumental menor, né? E nessa época, até o filho do Neymar tinha ido fazer esses cursos de microneurocirurgia lá na Europa, em Londres e na Suíça. Aí eu comecei a falar com o pessoal que a gente precisava acompanhar isso e tal. Aí conseguimos, rapaz, uma doação de um microscópio desse cirúrgico, dado por um pessoal aí, um microscópio Zeiss, que é uma marca maravilhosa. E começamos a fazer algumas coisas de microneurocirurgia, compramos material de micro. Mas eu tinha um problema sério, rapaz, porque eu atendia muita emergência. Como não tinha neurocirurgião na região naquela época,
Quando começou a espalhar que tinha neurocirurgia na Santa Casa de Barra do Piraí, aí todo mundo de emergência de Resende, de Volta Redonda, de Valença, de Piraí, de Vassouras, tudo isso dava uma emergência, manda para Barra do Piraí, manda. Eu não sossegava, comecei a ter uma vida assim extremamente cansativa, que eu não, a ambulância ia me buscar em casa. Eu fui morar num sítio, rapaz, de Barra do Piraí, mas não adiantou. A ambulância ia me buscar em casa para atender emergência O de noite. paciente já ia na ambulância, você também junto. Não, ele deixava o paciente. A ambulância já pegava o ia paciente lá, e pegava em casa. pegava lá. Aí, com isso, eu peguei uma experiência enorme, né, em neurocirurgia. Mas eu também tinha falta Naquela época, o principal exame que a gente usava era o eletroencefalograma. Então, acabou que eu tive que fazer uma especialização em eletroencefalografia. Voltei lá no serviço do Niemeyer, na Casa das Oitoeiras, com o doutor Hélio Belo, que era o chefe do serviço de eletro. Passei lá com ele, indo 3 vezes por semana, rapaz. Eu ia lá e voltava, que nem um maluco, rapaz. Passei lá um ano e pouco, me aperfeiçoando nessa parte de eletroencefalografia, e aí tirava um tempo para dar laudos, montei um serviço de eletro, tinha uma eletroencefalografista que registrava os exames, e eu tirava um tempo, assim, geralmente no fim de semana, para dar os laudos dos exames. Uma coisa terrível. Mas aí começou, depois de uns, sei lá, uns 4 ou 5 anos, talvez 6, começou a aparecer neurocirurgião em Volta Redonda. Apareceu um sujeito lá, e depois, com o tempo, mais um. E aí fundaram faculdade de medicina ali na região, principalmente em Vassoura, e depois em Valença. Aí começou a aparecer gente fazendo neurologia, neurocirurgia também, né? Aí começou a refrescar mais, dar mais tempo. Nessa época também, já nos anos... Acho que foi nos anos 80, e eu, com esses meus interesses e essa minha mente inquieta, eu comecei a escrever artigos científicos, mandava para revistas científicas, médicas, revista da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência, chamada Ciência e Cultura. E nessa época eu me interessava muito por assuntos relacionados como os sistemas biológicos se auto-organizam, sabe? E aí publiquei vários trabalhos nessa época, anos 80, sobre auto-organização em sistemas biológicos que fizeram sucesso, até fora do Brasil, numa época que era difícil, rapaz, porque essas revistas, às vezes, elas eram indexadas em sites, não era site, né? Em determinados sistemas internacionais que divulgavam, às vezes, a revista e alguns trabalhos. E aí comecei a receber até pedidos de cópias de trabalho vindo dos Estados Unidos, da França, de Israel. Eu me lembro que eu ficava assim, empolgadíssimo com isso. Porra, estão pedindo meus trabalhos, fora do Brasil. E comecei a escrever. Isso me levou a fazer uma pesquisa exaustiva durante uns 10 anos, rapaz, sobre as relações que poderiam existir entre ciência e espiritualidade. Principalmente porque, no final dos anos 70, ou começo dos anos 80, eu li um livro que me deu um abalo, vamos dizer assim, um livro que me estremeceu, que era um best-seller mundial, não sei se vocês conhecem, o Tao da Física, Tao de Taoísmo, do Fritjof Capra, um físico nuclear, que escreveu um livro que a metade do livro ele demonstrou um capítulo sobre cada uma das grandes tradições espirituais da humanidade, como o hinduísmo, budismo, zen budismo, cristianismo, taoísmo na China antiga, né? Ele demonstrou em cada capítulo que haviam paralelos das visões filosóficas, psicológicas e espirituais dessas tradições espirituais com o que a ciência moderna estava mostrando, que era a física quântica, que tinha nascido nos anos 20 e 30, e a física relativista do Albert Einstein, de 1905. Quando eu li aquilo e comecei a ver esses paralelos e essas interações, rapaz, veio assim, tive um estalo que me falou assim, puxa, então tudo que eu tenho aprendido até agora, medicina, neurologia, neurocirurgia, neuropatologia,
e essas visões científicas, materialistas, vamos dizer assim, do funcionamento da vida no universo e do cérebro, isso é metade das coisas, porque existe uma sabedoria nessas tradições filosóficas que o mundo ocidental, a cultura ocidental dos últimos 400 anos, vamos dizer assim, desprezou, né? Depois que surgiu o método científico, 400 anos atrás, com Francis Bacon, na Inglaterra, e aí houve o Renascimento na Europa, e aí algumas cabeças pensantes da época começaram a interrogar e questionar o que a Igreja falava, cabeças como Galileu, Copérnico, que mostrou que a Terra não era o centro do universo, não era o centro do sistema solar, que o Sol aqui estava no centro, mostrou como aquilo ali, como os planetas giravam em torno, como você poderia criar até equações que o Kepler depois desenvolveu, equações das órbitas planetárias. E depois, no século XVII, XVIII, a física clássica, que é aquela que a gente aprende no vestibular, né, para fazer aqueles problemas de cinemática, estática, dinâmica, eletricidade, que são a física newtoniana do Sir Isaac Newton, né, era considerada assim. O Isaac Newton, até hoje, é considerado uma das maiores cabeças que já existiram na história da humanidade. Ele fez uma síntese de tudo que existia na física. E isso predominou. Até o Renascimento, 1600, mais ou menos, e pouco, a visão de mundo que predominou no mundo ocidental foi a visão de mundo que foi desenvolvida por uma grande cabeça também, que virou santo, São Tomás de Aquino, era um filósofo espetacular. Esse cara juntou a física do Aristóteles, da Grécia Antiga, que não é a maneira que a gente entende o mundo, era uma física completamente diferente, com ideias diferentes. Ele juntou essa física aristotélica, junto com a ética e com a teologia cristã, e criou uma visão de mundo que a gente chama hoje de paradigma aristotélico tomista, que dominou o mundo ocidental por mais de 1000 anos, quase 1500 anos, até o Renascimento, quando ele começou a pensar e achar que não podia ficar acreditando só naquilo que se chamava revelação, que estava escrito em livros religiosos como a Bíblia. Que era preciso a gente ter um método para explorar o universo de uma maneira experimental, né? Você observa, você propõe hipóteses, você faz experimentos, se os experimentos confirmarem as suas ideias, você cria uma teoria, né? Isso que é o método da ciência, né? Mas aí, eu compreendendo tudo isso, eu comecei, então, a ver que era possível você fazer uma interconexão, uma convergência entre a ciência moderna do século XX com essas grandes filosofias e tradições espirituais, algumas com mais de 6.000 anos, como o hinduísmo, por exemplo. Eles têm livros que falam coisas impressionantes que batem com o que a ciência moderna fala. Então eu comecei a ter... Deixa eu fazer uma pergunta aí. Vamos ver se eu pensei. Ô, De Biasi, e aí quando tu leu o tal da física... O tal da física, eu comecei a ver isso tu tudo. sabia toda a metade científica, tu pensou no Eu achei que aquilo era só metade das coisas. das aulas de religião. Você vê, né? Eu fui expulso da aula de religião, né? Agora tem que voltar lá para o Colégio Marista para estudar a outra metade que falta. Tal do irmão Nazário. Francisco, deixa eu te pedir, isso também é relacionado à Bíblia? Porque também o pessoal comenta, né, que muito que está na Bíblia, enfim, não é... acontece, enfim, né, não, há uma convergência. Sim. Bom, aí eu comecei a ver espiritualidade de uma maneira diferente, né? Isso me mudou, porque eu era uma pessoa até então, aquele médico que é o médico, vamos dizer assim, clássico, materialista, cientificista, né? Que só acredita na ciência, né? E na especialidade que ele faz, né? E aí eu comecei a ver que não era só isso, não, que tinha outras coisas que precisavam ser analisadas. E com isso eu comecei a ler sobre esses assuntos, peguei até a bibliografia dos próprios capítulos do livro do Capra,
esse livro tal da física, tem um capítulo sobre cada grande tradição espiritual. E tem uma bibliografia muito boa. Eu comecei a pegar os livros mais importantes dessa bibliografia, acabei fazendo sozinho um doutorado em tradições espirituais, vamos dizer assim. E comecei a ver que havia uma coisa. Aí nessa eu descobri, rapaz, que, não sei se você já ouviu falar do Dr. Pierre Weil. Dr. Pierre Weil, um francês que forma na Sorbonne, fez doutorado na Sorbonne, psicólogo, que tentou, né, criar lá na França uma universidade holística. A universidade holística é uma universidade que se baseia em ensinar as bases da ciência moderna, mostrando que isso faz parte de uma visão mais ampla que junta artes, mitologia, filosofia e espiritualidade numa visão de mundo maior e muito mais extensa. E ele lá teve uma dificuldade muito grande. Ele uma vez virou muito meu amigo, ele foi o prefaciador do meu primeiro livro, O Homem Holístico. Eu comecei a estudar esse assunto todo e comecei a ver que havia uma visão holística nascendo, uma visão que juntava espiritualidade, ciência, arte, filosofia, numa amplitude muito maior do que aquilo que a ciência vinha demonstrando usando só o método científico. E aí eu comecei durante anos, talvez quase uns 10 anos, eu fui escrevendo, fazendo anotações em cadernos e tal, e fiquei com uma quantidade enorme de conhecimento acumulado. Até que um dia eu parei para pensar, pô, isso aqui é um livro, pô, preciso organizar isso num livro. E aí, nessa época, olha só como é que são as coisas, rapaz. A gente chama de sincronicidade. O Jung, Carl Jung, psicólogo, psiquiatra, que criou, junto com Freud, a psicanálise, depois se separou, eles andaram brigando, criou a psicologia analítica. O Jung criou um termo chamado sincronicidade, que é relacionado assim, com a possibilidade de existirem inter-relações, relações não causais entre as pessoas, que você não tem como explicar com um método científico. Tipo, por exemplo, assim, você acorda de manhã, sonhou com uma pessoa, um seu amigo ou sua amiga que você não vê há muito tempo. E dá com ela na cabeça, toma café, então toca o telefone àquela pessoa. Você não tem como explicar isso, de que tem uma relação causal no seu sonho que a pessoa te telefona. Ou você desce, sai do seu apartamento e encontra na rua com aquela pessoa, né? Ou senão você sonha com alguma coisa e o sonho tem relação com um fato que acontece na tua vida. Então, ele chama isso de sincronicidade. Aí começaram a acontecer umas sincronicidades na minha vida, sabe? Eu estava publicando alguns trabalhos científicos, e aí no Rio tem umas escolas piagetianas que se baseiam no Jean Piaget, que foi um psicólogo, filósofo e biólogo que estudou a biologia da inteligência. E o método que ele desenvolveu, um método clínico experimental, que a gente usa sempre até hoje, mostra quais são as etapas, os patamares de desenvolvimento da inteligência, até chegar na inteligência do adulto. E eu não tinha ainda tomado conhecimento eu ouvia falar em Piaget nas escolas, aplicado na área de educação, mas não tinha me aprofundado nisso. Mas eu estava falando muito sobre a possibilidade dos sistemas cerebrais serem sistemas auto-organizadores que sofrem determinadas alterações assim, em que eles dão saltos que vão se auto-organizando em situações, em organizações cada vez mais complexas. E o cérebro parecia que eu publicava trabalhos sobre isso, sobre sistemas biológicos. O cara que tem essas escolas no Rio e que era autorizado pelo Piaget para aplicar isso na área de educação, um cara chamado Lauro de Oliveira Lima, um professor famoso no Rio de Janeiro, tinha escrito já uns 20 livros sobre esses assuntos, leu um dos meus trabalhos, publicado na revista Ciência e Cultura, da Sociedade Brasileira do Programa de Ciência, e entrou em contato comigo, que se eu poderia apresentar essa minha visão biológica, auto-organizadora, num congresso internacional que ele estava organizando no Rio, um congresso piagetiano, que o Piaget
viria nesse congresso. Eu falei, claro, tudo bem, posso apresentar, não tem problema nenhum. Aí eu comecei a ler o Piaget, né? Fiquei impressionadíssimo, porque o que eu li, eu falei, mas claro que é isso, esse cara tem razão, a psicologia da mente é essa que esse cara desenvolveu, ainda tem provas experimentais clínicas de testes que se aplica nas crianças e vê quais são os níveis de desenvolvimento da inteligência. Pô. Aí eu comecei até a procurar quem trabalhava com isso. Ó. Aí comecei a trabalhar com psicólogas que usavam o método piagetiano, psicopedagogas que aplicam esses testes para avaliar qual o nível de desenvolvimento da criança, e fui montando uma clínica com isso. Eu só tinha consultório até dessa época. Comecei a trabalhar com essa gente, e tinha gente que era de Barra do Piraí mesmo, tinha gente que era de Volta Redonda, tinha gente que era de Paracambi, que é uma outra cidade. A fonoaudióloga era de Paracambi, a psicóloga era de Barra do Piraí, sabe? Juntou todo mundo, eu juntei todo mundo numa clínica e começamos a trabalhar dentro dessa visão. Aí isso, e fui participar então desse congresso. Aí, rapaz, nesse congresso... Mas em que ano foi isso, de Biasi? Isso foi em 1986, 7, por aí. Então, esse aí foi na época que eu estava mais ou menos nos teus 40 aí. Essa é uma mudança da tua vida aí significativa. Pois aí. O Carl Jung chama isso de individuação, uma época na tua vida entre os 30 e 40 anos que geralmente você faz o que ele chama de constelação de um arquétipo, que é uma visão de mundo assim que você tem das coisas, sabe? Eu, mais ou menos nessa época, talvez um pouco antes, eu comecei então a ter juntar isso tudo. Foi aí que eu comecei a juntar essas ideias todas, minhas leituras, comecei a estudar o Piaget também e tal, e fui escrevendo. Acabou que, quando eu fui lá, esse congresso deve ter sido no final dos anos 80, 89, por aí. Nessa época, eu já tinha desenvolvido mais ou menos ideias num livro. Eu peguei todo esse assunto que eu tinha estudado, fiz capítulos e tal, e estava com esse negócio pronto para começar a publicar, né? Aí eu fui falar nesse congresso, rapaz, e aí nesse congresso, o presidente do congresso, o Lauro de Oliveira Lima, me apresentou, era um sujeito chamado Ubiratã D'Ambrosio, um cara da área de matemática que era o diretor da área tecnológica da Unicamp. E aí, rapaz, sabe quando se encontra uma pessoa que parece que é seu amigo há 20 anos? Começamos a trocar ideia, aí fomos almoçar junto e tal. E aí ele perguntou, e você tem escrito sobre esses assuntos? Porque ele tinha já alguns livros publicados. Eu falei, olha, eu tenho até tudo preparadinho, rapaz, para montar um livro, só não sei aonde eu vou publicar isso. Aí ele virou para mim e falou assim, você conhece o Pierre Vai? Eu falei, conheço, eu cito ele no meu livro, li os livros dele sobre visão holística, sobre epistemologia holística. Ele falou, pois é, eu participo da Universidade Holística que ele criou lá em Brasília, a Unipai. A Unipaz, a Unipaz aconteceu em Brasília e teve uma unidade em Porto Alegre também. A Unipaz tem hoje campos avançados em todas as capitais do Brasil, quase. Eu já dei palestra em quase todas. Aí esse cara virou para mim e falou assim, o Pierre Vai deve se interessar por esse seu livro. Aí ele falou assim, daqui a um mês eu vou dar um seminário lá, que na Universidade Holística as coisas funcionam através de seminários de fim de semana, sexta, sábado e domingo, que são dados assim uma vez por mês, e a pessoa faz o que se chama formação holística de base, que toma conhecimento disso tudo que nós estamos falando. Todas essas visões de mundo diferentes da visão científica, agrega na visão científica tudo isso. Aí eu comecei a participar disso, fui lá nesse seminário do Ubiratã D'Ambrosio, adorei as ideias dele até, pô. E lá eu conheci o Pierre Vai, fiz umas intervenções com o Pierre Vai, até gostou muito, veio conversar comigo. E aí o Ubiratã D'Ambrosio virou para ele e falou assim, o Pierre, ele gostaria de te mostrar um livro que ele quer publicar, que ele quer saber a sua opinião. É um livro que é uma visão holística, pelo que ele conversou comigo. Eu falei, tudo bem, você faz o seguinte, vamos almoçar. A Unipaz lá em Brasília, ela é no... Como é que chama o lugar, rapaz? Tem aquele lugar que o presidente faz umas reuniões lá, rancho, não, como é que eles chamam? A Granja. Granja. Tem a Granja do Torto, né? E tem uma outra granja que tinha sido do
sujeito que tinha sido aquele general que foi a eminência parda do governo militar no Brasil, Golbery Couto Silva. Esse cara morava numa outra granja e depois esse troço foi abandonado. E aí, olha só, o Pierre me contou essa história. O governador de Brasília, na época, que o Pierre começou a pensar em fazer a Universidade Holística, leu os livros do Pierre, que já estavam sendo publicados aqui no Brasil, ficou impressionado com esse negócio de visão holística, de uma visão diferente, e mandou chamar o Pierre e falou com ele assim: olha, Pierre, eu vou arranjar um jeito do senhor criar aqui em Brasília um centro, uma cidade holística, falava assim para ele. E o Pierre não acreditou muito não, achou que era coisa de político, né? Era o José Aparecido, que era o governador. Aí o Pierre disse que um belo dia foi convidado para uma reunião no Palácio. Quando ele chegou lá, estavam todos os secretários, estava o governador, e o governador estava fazendo uma reunião para dizer a ele que estava doando para ele essa granja, tinha sido do Golbery Couto Silva, que ele se comprometeria a criar uma cidade da paz, que virou, na verdade, o Pierre disse que foi uma coisa de maluco, ele nunca imaginou isso, que saiu com aquele troço debaixo do braço, sem saber o que ele ia fazer, né? Começou a telefonar para os amigos, para ele, vamos um dia lá para ver como é que está aquilo lá. Chegou lá, o negócio estava abandonado, tiveram que ir fazendo mutirão, as pessoas limpando tudo, arrumando os jardins, e os quartos e as salas de reunião. E lá, aonde era o alojamento dos policiais, vamos dizer assim, né, dos militares que tomavam conta lá na época do Golbery, virou restaurante. E é nesse restaurante que eu fui almoçar, que o Pierre virou para mim e falou: não, vamos, depois do almoço a gente conversa lá mesmo no restaurante. Tá bom. Aí abri lá umas pastas que eu tinha levado, né? Comecei a passar para ele assim: olha, isso aqui é isso, capítulo disso, não sei o que e tal. De vez em quando ele me olhava assim, espantado, sabe? Pierre era um cara inteligentíssimo, sabe? Que você tem uma ideia, até o final da vida. Até o final da vida ele publicou mais de 40 livros. Desculpa interromper, Libiase. Um dos livros dele é Normose, né? Normose é ele, o Roberto Crema. Ambrosio e o Crema, Roberto Crema. Depois da morte do Pierre, ele era vice-reitor, o Pierre era o reitor da Unipaz, o Crema virou. O Crema fez o prefácio do meu segundo livro, um do meu amigo, e me chamou para ser do Colégio Internacional dos Terapeutas, que o Jean-Yves Leloup, um francês que vinha aqui na Unipaz, acabou se mudando até para o Brasil em determinadas épocas, que era filósofo, psicólogo, sacerdote exicaste, que são aqueles sacerdotes lá do Monte Athos, na Grécia, onde tem aquele mosteiro do cristão ortodoxo, e ele criou o CIT, que a gente chama, essa reunião de terapeutas, né, com base nas ideias de um cara chamado Filon de Alexandria, que lá no século I tinha descrito essa organização desse mosteiro onde funcionava um grupo de pessoas que eram, ao mesmo tempo, filósofos, professores, educadores e médicos. E que não se ouviu falar muito desses terapeutas, eram chamados terapeutas de Alexandria. Isso foi na cidade de Alexandria, lá no Egito. O pessoal de origem grega, né, estava no Egito. E o Filon de Alexandria foi o cara que escreveu sobre esses caras, e a ideia, então, dos caras sobreviveu. O que eles faziam, como é que era na vida deles, como é que eles atendiam. E o Jean-Yves Leloup, ele pegou isso tudo e trouxe para a nossa época e criou a Ordem dos Terapeutas, lá na França, é francês. E depois da França, com a Unipaz sendo criada aqui pelo Pierre Vai, que era conhecido dele, ele trouxe para cá. Aí, quando criaram aqui a primeira turma desse Colégio Internacional dos Terapeutas, aqui no Brasil, o Crema já me conhecia, tinha feito o prefácio do meu segundo livro, me chamou para ser desse Colégio Internacional dos Terapeutas, com Jean-Yves Leloup, né? E aí a gente... é um negócio interessante, sabe? Você, para participar disso, você tem que apresentar uma tese que eles chamam de memória.
E aí eu apresentei uma tese com as minhas ideias, a minha ideia de clínica. Eu tinha desenvolvido até uma ideia clínica diferente chamada terapia auto-organizadora, TAO, baseada nesses estudos de auto-organização e estudos piagetianos que eu estava fazendo, mostrando como é que a mente se desenvolvia, né? E eu apresentei isso. Nessa época eu já estava com o segundo livro que o Crema tinha feito o prefácio, chamado Caminhos da Cura, em que eu peguei toda essa visão do meu primeiro livro. Meu primeiro livro é O Homem Holístico, foi publicado em 94, eu acho, pela Vozes. Eu não esqueci de falar. Quando eu levei esse livro para o Pierre, ele viu aquilo tudo, ele virou para mim, rapaz, depois que eu fiquei lá mais de uma hora mostrando para ele tudo, explicando os capítulos, né? Ele virou para mim e falou assim: o seu livro é uma síntese da visão holística. Impressionante. Você está de parabéns. Esse seu livro precisa ser publicado. E eu aproveitei a dica e virei para ele e falei assim: ô Pierre, você pode me ajudar para me publicar isso? Que eu nunca tinha publicado na vida, né? Livro. Aí ele, claro, rapaz, o cara era tão legal, tirou uma carteira do bolso, pegou um cartão de visita dele, na parte de trás escreveu: caro Frei, me lembro o nome mais do Frei Luiz, talvez qualquer coisa, que era o presidente da editora Vozes. A editora Vozes é uma editora católica, que está há 100 anos aqui no Brasil, que publica muito. Eles publicam todo ano 100 livros de teologia, relacionados com a teologia, né? E publicam 100 livros que não são teológicos. Publicam 200 livros por ano. Ele escreveu assim, nunca mais esqueci, rapaz: o livro O Homem Holístico, do Dr. Francisco de Biase, precisa ser publicado na minha coleção de psicologia transpessoal. O Pierre tinha uma coleção que ele organizava lá na editora Voz, que já tinha uns 4 ou 5 autores, que ele era o organizador, né? O editor, vamos dizer assim, da coleção. Aí eu peguei com aquele negocinho, fui lá na Voz, levei meu livro. Uma carta de recomendação, né? E um cara que estava conhecido com os livros publicados, pô, um doutor em psicologia pela Sorbonne, pô. Aí, quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi um diretor, né, da Voz, que é o editor dos livros, né, que seleciona os livros. Aí ele olhou, tal, falou: olha, você faz o seguinte, você deixa isso tudo aqui, que tem muito material pelo que eu estou vendo. Eu vou dar uma lida nesse negócio, depois eu entro em contato com você. Até não acreditei muito, não, achei que ele estava querendo... Mas aí passou uns 3 meses, rapaz, o cara mandou um recado para mim, que era para mim ir lá, que ele queria conversar comigo. Aí tive uma reunião com ele, uma mesa enorme, ele numa ponta, ele de um lado e eu do outro. Aí ele virou para mim, eram 2 pastas grandes, sabe? Ele virou para mim e falou assim: fala do teu livro. Comecei a falar: olha, esse primeiro aqui tem aqui vários dados de bases científicas, que são até artigos que eu mudei para capítulos, que eu já andei publicando aqui no Brasil, sobre auto-organização de sistemas, sobre ciência e humanismo, sobre a teoria, a visão piagetiana da evolução, que é diferente da visão darwiniana e tal. Aí eu percebi que isso aí parecia até, alguns capítulos pareciam até artigos mesmo. Aí ele... E falando do resto, aí o resto eram estudos sobre a consciência, mostrando vários tipos de modelos de explicação do que é a mente e a consciência, com base em vários estudos científicos, e relacionando com a espiritualidade, que eu andei lendo sobre essas filosofias espirituais, né? Então eu fazia relações, citava alguns autores espirituais do hinduísmo, do taoísmo, do budismo e do cristianismo, e mostrava o lado científico, esse lado e tal. E, além disso, eu complementei a esses estudos, a primeira parte do livro, fiz um livro baseado em 3 partes, 3 unidades, essa parte, vamos dizer assim, da ciência moderna, que é a ciência relativista e a ciência da física quântica, que dava dá, né, até hoje, um impulso enorme para você entender que existe isso que as tradições vêm falando há milênios, que é uma unidade de todas as coisas, que nós não somos uma coisa à parte do universo. A ciência até
Até hoje, a maior parte, 60%, 70% de todo mundo da ciência e da medicina, da psicologia, fala muito de que a gente apareceu nesse universo por acaso. Isso é uma balela, entendeu? Um universo que tem 13 bilhões e 700 milhões de anos de evolução e que, na sua evolução, desenvolveu vários mecanismos de memória física, como, por exemplo, a primeira etapa da evolução, que é a parte relacionada com o cosmos, né? Essa cosmogênese, como a gente fala, gerou uma cosmosfera em que a memória é baseada nas leis da física nuclear, da física atômica. São as leis que regem a formação das galáxias e dos planetas. Esse foi o primeiro mecanismo de memória que surgiu no universo. Essas que estão incrustados nessas leis que regem e que hoje nós já aprendemos a conhecer muito bem, né? Nós entramos na era atômica depois que o Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade restrita e conseguiu chegar àquela equação E igual a mc ao quadrado, né? Energia igual a matéria multiplicada por c, que é a velocidade da luz, ao quadrado, ela multiplicada por ela mesma. Isso mudou completamente a ciência. Mostrou que dentro do átomo existe uma quantidade de energia brutal, que é calculada nessa fórmula pelo quadrado da velocidade da luz, 300 mil km por segundo. 300 mil multiplicado por 300 mil. E aí deu uma equaçãozinha que até uma criança que está fazendo aritmética no primário consegue entender. Energia igual a matéria multiplicada por 300 mil multiplicado por 300 mil, você vê, então, que mesmo uma quantidade pequena de matéria, como, por exemplo, poucos quilos de urânio enriquecido, de plutônio, multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz, dá uma quantidade de energia brutal, que é o que uma bomba atômica faz, né? Que você solta uma bomba atômica e destrói uma cidade. O Einstein, coitado, era pacifista. E quando estourou a Segunda Guerra, que ele teve que sair da Alemanha, que ele começou a ser perseguido, ele era judeu, né? Começou a ser perseguido pelos nazistas. Aquele nacional-socialismo nazista era uma coisa de maluco, um totalitarismo que estava matando as pessoas em câmaras de gás, porra, de fome, naqueles campos de concentração. Porra. E o Einstein foi para a Suíça. Depois da Suíça, ele acabou indo para Princeton. A Universidade de Princeton convidou ele para ficar nos Estados Unidos. Ele já estava sendo famoso, porque as ideias dele estavam sendo reconhecidas. Aliás, o primeiro grande reconhecimento da ideia dele foi feito aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, na cidade de Sobral, no Ceará. Ele tinha, na ideia dele, mostrava que a gravidade provoca uma curvatura no espaço. Espaço-tempo. Ele chama de espaço-tempo, porque nas equações dele, além das 3 dimensões do espaço, comprimento, largura e altura, ele acrescenta o tempo, uma 4ª dimensão, né? E nessa visão, a gravidade é relacionada com a quantidade de matéria. Então, por exemplo, uma estrela com uma quantidade de matéria enorme, como é o Sol, em volta do Sol, há uma curvatura do espaço-tempo. Em inglês, eles costumam falar da fábrica do espaço-tempo. Aí o Einstein disse... O Einstein era um físico teórico. Ele teorizava, matematizava as coisas e dizia para o pessoal que fazia experiência, ó, vocês podem comprovar isso assim, assado e tal. Na verdade, a parte da energia nuclear, isso só foi no final da Primeira Guerra, né? Que isso em 1945, que isso realmente foi comprovado através do projeto Manhattan, que foi criado nos Estados Unidos a partir de uma carta que o Einstein escreveu para o Roosevelt. O Roosevelt tinha sido eleito pela 3ª vez pelo povo americano, tinha jurado que ele não entraria na Guerra da Europa. Só que a Inglaterra, que era a maior força da Europa, estava perdendo a guerra, porque os alemães tinham desenvolvido mísseis nucleares não, mísseis com bombas comuns, que eram as chamadas bombas V2, que saíam da Alemanha e explodiam em Londres. Estava tudo sendo destruído. E o Churchill, que era o primeiro-ministro na época, desesperado com isso, né? Virava para o povo e falava, olha, eu só posso oferecer para vocês sangue, suor e lágrimas. Essa frase ficou famosa. Mas aí, rapaz, os ingleses tinham desenvolvido
um sistema de computação. Foi o Alan Turing, que foi um dos pais da computação. Eles mandaram esse cara para o interior para ele elaborar e criar um computador que pudesse decodificar a tal da máquina enigma dos alemães, que fazia os códigos para transmitir para os navios, os batalhões, aonde que eles tinham que atacar. E que ninguém conseguia decifrar. Era uma máquina muito mecânica, mas muito complexa. E aí o Alan Turing conseguiu decifrar esse código. E aí o Churchill começou a usar esse código para evitar que determinados locais em que os aliados estavam lutando naquela época, não eram os aliados ainda, eram os ingleses junto com alguns europeus, né? Não fossem atacados e tal. Mas aí, numa dessas essas histórias, eu acho essa história fantástica. Numa dessas coisas, dessas decifrações que o computador do Alan Turing fez, eles descobriram que no final da guerra os japoneses entraram do lado dos alemães e eles iriam atacar Pearl Harbor, aquela ilha lá no Pacífico, né, que era americana, né, que tinha um monte de militares de navio lá. E o Einstein, que sabia das consequências possíveis de usar a fórmula dele para criar uma bomba, tinha entrado em contato com Roosevelt, uma carta até que ficou famosa, essa carta existe na internet, dizendo que ele sabia que o Heisenberg foi um dos pais da física quântica, o Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, inglês, são considerados os pais da física quântica nos anos 20 e 40. O Heisenberg, nessa época, era alemão, trabalhava para o governo alemão, né? Estava tentando, o Einstein falou para o Roosevelt, eu sei que o Heisenberg, junto com um grupo, estão tentando criar um reator atômico, com base na minha equação. E se eles conseguirem isso, eles vão dominar o mundo. Eles vão ter na mão um poder inimaginável. Então, eu aconselho o senhor a tentar construir um reator nuclear antes dos alemães. O Roosevelt ficou impressionado com aquilo e conseguiu entrar em contato com um monte de cientistas que o Einstein deu o nome para ele, que eram as pessoas que tinham conhecimento disso, né? E aí foi criado nos Estados Unidos o Projeto Manhattan, que era um projeto secreto, um laboratório super secreto, debaixo de um estádio, acho que em Chicago, e lá foi chefiados pelo Oppenheimer e pelo Enrico Fermi, que era um italiano. Você tem uma ideia, o cara era um gênio. Na Itália, os físicos chamavam ele de o Papa da Física. Ele tinha uma capacidade de calcular imensa. Esses caras, junto com outros, né, conseguiram criar o primeiro reator nuclear e desenvolver a primeira bomba atômica que explodiu lá nos Estados Unidos, num deserto lá, acho que em Los Alamos. E aí, então, nisso, o Roosevelt já tinha morrido. Ele estava até na cadeira de roda, que ele tinha tido pólio, naquela época não tinha vacina de pólio. E aí o Truman, que era o vice-presidente, tinha assumido. Mas o Truman era um cara de visão muito militarista, sabe? Quando ele viu o poder que ele poderia ter na mão, ele não brincou. Ele achou que precisava terminar a guerra explodindo as bombas atômicas. E nisso o Churchill tinha recebido lá do Alan Turing a mensagem de que os japoneses iriam atacar Pearl Harbor. O Churchill fez uma viagem secreta, isso foi divulgado há pouco tempo, para os Estados Unidos, para conversar, o Roosevelt ainda não tinha morrido, para conversar com o Roosevelt, pedindo a ele que não seguisse esse juramento que ele tinha feito ao povo americano, que ele não ia entrar na guerra da Europa. Porque sem os americanos eles iam perder a guerra, com a tecnologia que os alemães estavam mostrando que tinham. E aí o Churchill falou para ele que eles sabiam que os japoneses iriam atacar Pearl Harbor. Então ele fez uma troca. Ele falou, olha, você deixa eles... Olha que troço maluco, rapaz, como é que é a política. Você deixa eles atacarem Pearl Harbor, deixa uns navios velhos por lá, pouca gente, que não é isso que a gente vê em filme, não. Foi uma coisa mais light. Morreu muita gente, claro, mas aí os japoneses tendo atacado Pearl Harbor, o Roosevelt pôde declarar guerra, pôde entrar na guerra contra os nazistas, junto com os aliados todos, né? E aí conseguiram fazer
famosa invasão da Normandia, o dia D, né? Invadiram aquela área da Normandia na França. Lá foi um massacre. Não sei se você sabe que os alemães estavam ali, umas casamatas com metralhadoras, e o pessoal chegava de navio, baixava aquelas portas daqueles barquinhos, né, que descem do navio, e os caras desciam, era tudo metralhado. Rapaz. Dizem, eu já vi isso num documentário, um filme, que era verdade isso. Que na praia de Omaha, que é uma praia lá da Normandia, no desembarque morreram 6.000 americanos. A água do mar ficou vermelha de tanta morte. Sabe? Foi uma coisa de maluco. Mas conseguiram. Foi o maior conjunto de militar que já existiu na história da humanidade. Foi a invasão da Normandia. Foram milhões de soldados, milhares não, milhões, com milhares de navios, aviões, submarinos, tudo ao mesmo tempo, chefiados pelo Eisenhower. Eisenhower, que depois virou até presidente dos Estados Unidos, era o chefe militar na época, né? Esperando o tempo melhorar, o tempo não melhorava para eles poderem atacar, era uma coisa de maluco. Mas isso tudo, então, não sei por que eu desviei o assunto para isso, mas não sei se vocês estão gostando. Francisco, devido ao nosso tempo, aqui já voltando mais para o nosso tema, né? Eu vou voltar ao tema aqui para acabar. Quando acabar em 10, 15 minutos. Então, na minha vida, eu comecei a escrever muito, né? Participar junto com o Pierre Weil, de seminários na Unipaz e nos campos avançados da Unipaz, e aí começaram a me chamar muito para fazer palestras em universidade. Eu vou voltar no ponto ali, e quando o pessoal da editora te chamou lá para o livro, te falou da pilha aí... Falou o quê? Falou, tinha as duas pilhas lá. Sim, eu acabei não falando. Aí ele falou assim, olha, essa primeira parte aqui, que você botou em capítulos, alguns artigos científicos, vou te ser franco, acho que você não devia botar isso no livro, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque se o cara começar a ler tudo isso, ele não vai chegar onde você quer, que é essa parte de estudos da consciência, você desenvolveu um capítulo de psicologia, falando da psicologia freudiana, da psicologia do Jung, da psicologia moderna, depois um capítulo de sociologia, um capítulo de medicina, de visão mais holística. E o último capítulo que você fez, que é um capítulo assim, de visão político-econômica, mostrando quem que está estudando esses assuntos no mundo, você deu o nome desse capítulo de O Homem Holístico. Eu vou te dizer, O Homem Holístico é o título do teu livro. É o nome do último capítulo, mas você usa isso como título do seu livro. Aí eu vi que ele ia publicar o meu livro. Mas você usa só essa metade daqui, não pega essa outra metade. Essa outra metade não foi publicada como livro. Foi só como artigo, né? E aí saiu O Homem Holístico. Esse livro já está na 5ª edição. Já vendeu mais de 15 mil livros. O meu segundo livro, que é o Caminhos da Cura, que também é da editora Vozes, eu juntei essa visão holística toda, que junta ciência moderna, física quântica, relativista, artes, espiritualidade, filosofia, mostrando como é que isso tem uma aplicação prática em terapias alternativas. Então, é um livro que eu mostro como você pode curar as pessoas com uso de oração, com uso de meditação, com uso de visualização, interpretação de sonhos, experiências próximas da morte, como é que a pessoa vê essas coisas. E esse livro é o meu best-seller, está na 7ª edição. Vendeu mais de 20 mil livros aqui em Portugal. Aí eu comecei a ficar muito conhecido, né? Aí tu tem um livro para tirar o pessoal da tua mesa de cirurgia, então? Tem coisas ali que tira mesmo. Olha, eu fiz um evento agora em Volta Redonda, junto com mais 3 colegas, um de Belo Horizonte, um do Rio, e uma física quântica, que é da região lá, mestrado no Paraná. Nós fizemos um evento sobre informação quântica, que é uma informação que é diferente da informação eletromagnética, que conecta tudo no universo, instantaneamente. E o Einstein se separou do pessoal da física quântica na época, porque ele achava que isso era maluquice. Então, não pode ser, não existe isso de uma conexão instantânea, uma informação instantânea, porque na teoria da relatividade, a informação ela é baseada na transmissão pela velocidade da luz, 300 mil km por segundo. E
pela teoria do Einstein, nada poderia ultrapassar 300 mil km por segundo. Então, uma conexão instantânea no universo desse tamanho, planetas, galáxias, que se desenvolveram numa biosfera que gerou vida através da memória da informação contida no DNA, na molécula do DNA que surgiu na evolução, né? E depois, com a evolução da vida, surgiu nas redes neurais, com memórias neurais, e depois a consciência, que aí é que a coisa é aplicável, é entendível com a física quântica, que é uma visão de redes quânticas e holográficas no cérebro, que conecta com a estrutura do cérebro, que é quântico-holográfica. A física moderna, física quântica moderna, mostra que o universo é quântico-holográfico. Isso tem sido comprovado por esses telescópios espaciais. Esse novo que botaram agora, James Webb, o Hubble, aquele outro que já existiu, Chandra, o Kepler, são um monte de telescópios espaciais que estão comprovando que o nosso universo é holográfico. Isso quer dizer o seguinte, que cada parte do universo contém a informação do todo. Os sistemas holográficos são sistemas que cada parte contém a informação do todo. Aqueles hologramas que você vê em filme, se você lembra no filme Guerra nas Estrelas, acho que foi no Guerra nas Estrelas, um dos últimos filmes, tem uma reunião do Conselho Jedi, em que um dos conselheiros estava em outro planeta e aparece como um holograma no centro da sala. Esses sistemas contêm em cada parte do sistema a informação do todo. E se o universo é holográfico, como está se demonstrando, nós, como parte desse universo, contemos a informação do todo. E isso bate diretamente com as tradições espirituais. Quando você reza o Pai Nosso, você fala assim na terra como no céu. Os alquimistas na Idade Média falavam tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Isso está escrito na Tábua da Esmeralda, que é um tratado de um egípcio chamado Hermes Trismegisto, um cara que viveu há 5.000 anos atrás. No cristianismo, nós falamos o Pai está dentro de nós. Né? No budismo Zen, existe uma metáfora linda, rapaz, em que eles falam que no castelo celeste do deus Indra, no céu existe uma rede infinita de gemas preciosas. Os nódulos da rede são feitos por gemas preciosas, em que um artesão magnífico poliu de uma tal maneira cada uma delas, em que cada uma delas reflete todas as outras ao mesmo tempo. Se você olhar numa delas, você vê todas as outras refletidas. E cada uma das outras reflete também todas as outras, num processo de reflexão infinito. Isso é um holograma. Só que, na época, não tinha ciência para explicar isso como nós explicamos hoje. A holografia deu o prêmio Nobel para o Dennis Gabor, nos anos 40, mas a tecnologia do holograma só surgiu nos anos 60. E aí, o Dr. Karl Pribban, com quem eu trabalhei uns tempos, escrevemos 2 livros juntos nos Estados Unidos e 2 aqui no Brasil, criou uma teoria holográfica do funcionamento cerebral, que é quântico-holográfica. E eu subi em cima dos ombros do Pribban, eu consegui desenvolver uma teoria nova, que eu chamo de teoria holoinformacional, ou modelo holoinformacional da consciência, que mostra que o nosso cérebro não é uma estrutura que funciona fechado pela caixa craniana. Entendeu? Na verdade, ele tem informação quântica, e essa informação quântica é instantânea e conecta tudo no universo. E nós, como parte desse universo, parte holográfica, nós temos a informação do todo na gente. O Pai realmente está dentro de nós. Isso é uma metáfora cristã, né? E que a ciência hoje comprova com o funcionamento holográfico do cérebro e do universo. Nós estamos conectados instantaneamente. Eu chamei, então, essa conexão instantânea do cérebro com o universo de holoinformação. Não existia essa palavra. Holoinformation, holoinformação. Criei essa palavra e pegou, rapaz. Eu fiquei impressionado com isso, porque depois de uns 3 ou 4 anos que eu tinha publicado isso em revistas internacionais, essa ideia de um cérebro com funcionamento quântico holográfico, holoinformacional, começaram a citar os meus trabalhos, essa ideia de holoinformação. Hoje, segundo o site ResearchGate, o outro site Academia e o Google Citations, eu tenho mais de 270 citações em revistas internacionais e em livros no mundo inteiro, dessa minha ideia de uma visão holoinformacional da conexão entre a mente e o universo. E isso bate com a espiritualidade, porque a espiritualidade você pode definir como aquilo que te reconecta, que te religa com a tua fonte.
A própria palavra religião vem de religare, do latim religare. Você aprende, quando você entra em alguma instituição religiosa, técnicas de oração ou de meditação para te religar, para te reconectar com a tua fonte. Mas a nossa fonte é esse universo. Então, de uma certa maneira, eu consigo, com esses livros, esses trabalhos sobre esse assunto, explicar cientificamente as bases da espiritualidade. A espiritualidade não precisa ser um salto de fé, entendeu? Pode ser uma coisa que você entenda com a ciência do século XXI. E assim, e desse menino inquieto aí de 12 anos... Eu sou inquieto, né? Começa a falar disso... Esse menino inquieto aí que buscou tanto conhecimento, eu vou te fazer uma pergunta pessoal, que quero saber desse teu gosto pela ficção científica, pelos Isso filmes. Expandiu a mente. Isso expandiu a minha mente. Qual filme tu entende que toca contigo, assim, que é o filme transformador? Existe esse filme. Todo mundo tem que assistir esse filme, porque esse filme é a verdade. Esse filme passou em 1968. Eu era aluno do primeiro ano da Faculdade de Medicina no Rio, e esse filme foi lançado. Você não vai acreditar, eu assisti esse filme 13 vezes. Eu ia todo dia ao cinema de novo para ver. 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. Esse filme foi para mim uma revelação. Até hoje eu assisto ele, já assisti esse troço mais de 20 vezes. Eu tenho o DVD dele, quando estou vendo aquilo. Você já assistiu esse filme? 2001, Odisseia no Espaço, do computador HAL que se revolta com o pessoal da nave? Não sei se você lembra. Sim. Olha, rapaz, é um filme que muda a cabeça de todo mundo. E o final do filme, o começo e o final, o começo do filme começa na África com aqueles australopitecos, né, os nossos antecessores, começando a vida de caça, de briga de um grupo com outro. Aí aparece um monólito negro, que eles começam com medo a tocar naquilo, naqueles macacões, né? E aí esse monólito transmite para eles alguma coisa que faz com que eles comecem a evoluir. E a primeira coisa que esse Stanley Kubrick era um gênio. A primeira coisa que ele faz para mostrar essa evolução é uma hora que tem um esqueleto de um animal morto, e aí um desses macacões chega ali, vai olhando aqueles ossos ali no chão, aí pega um fêmur, que é um osso grande, né, com uma cabeça na ponta, e olha aquilo ali e começa a bater e quebrar os outros ossos. Entende que aquilo ali pode ser uma arma. E fica tocando aquela música do Strauss, pô. Você fica assim, tremendo, rapaz, vendo aquilo. Aí o cara, de repente, o macacão joga o osso para cima. Aí a gente ultrapassa milhares de anos, aí aparece uma estação espacial em volta da Terra, tocando aquela valsa, o Danúbio Azul do Strauss. Pô, meu Deus do céu, mas foi isso mesmo. De um osso que serviu como uma arma, nós evoluímos até aqui, hoje nós estamos com estações espaciais em volta da Terra. Você sabe que os chineses botaram uma estação espacial quase do tamanho da estação internacional, tá sempre com 3, 4 astronautas lá, que o Ocidente está preocupadíssimo, porque corre o papo de que naquela estação espacial dos chineses tem umas armas a laser e umas armas de pulso magnético. Se houver uma guerra, meu amigo, eles estão ali em cima com tudo. Então, essa visão científica e de ficção científica, 2001, Odisseia no Espaço, acabou que não foi em 2001 que aconteceu o que eles no filme mostram. Agora o que está acontecendo é esse boom da inteligência artificial. Eles lá mostram um supercomputador que acaba se revoltando. Sabe? HAL. Dizem até que HAL, H-A-L, tinha sido criado pelo Stanley Kubrick como uma sequência de IBM, que era a maior empresa de tecnologia da época. Né? Francisco. Tem H-I, A antes do B, né? E M, o L antes. Então, botou as letras antes, HAL. Aproveitando, eu pesquisei ali e vi, acredito que foi um artigo ali que foi colocado
inteligência artificial quântica, né? Até que ponto que Eu fiz um artigo sobre isso, é, porque eu acho o seguinte, nós estamos atingindo um nível de desenvolvimento de inteligência artificial que os sistemas estão começando a ficar autônomos. Por isso que tem carros autônomos já. Daqui a 5 anos, que carro vai ser autônomo, não vai ter mais motorista. Isso vai acabar com a profissão de motorista. Mas ele vai todas as imitar, mas pesquisas... ele imita, ele pode substituir o cérebro humano? Pois é, isso que eu quero falar. O que acontece é o seguinte: essa maneira que a inteligência artificial está sendo desenvolvida, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com bilhões de dólares, rapaz, de verbas, é uma visão muito mecanicística, baseada na física clássica, de transmissão em redes neurais clássicas. Mas isso que eu estava falando para vocês, que é a minha ideia aí do Carl Pribban e mais uns 3 ou 4 só no mundo, que estamos falando disso, de uma visão holoinformacional quântico-holográfica, ninguém está investigando isso com esse dinheirada, para criar sistemas artificiais baseados nisso. Então, o que eles vão conseguir? Não vão conseguir o que é chamado inteligência artificial de inteligência artificial generalizada, o General Artificial Intelligence. Diferente desse chat GTP que tem agora, que é uma inteligência restrita para determinadas coisas, mas que está crescendo e vai desenvolver, porque eles são autônomos, eles começam a se desenvolver autonomamente. Outro dia eu fiz um teste para ver, começou a sair esses negócios, todo mundo falando em chat GTP, eu falei, entrei no Bing, no Bing eles têm lá, eles chamam de copiloto, um sistema de inteligência artificial gratuito. Aí comecei, falei, bom, tem que fazer umas perguntas relacionadas com alguma coisa que eu sei que eu conheço, né? Eu peguei, fiz a seguinte pergunta para ele. Por favor, faça um artigo. O artigo pode ser curto, pode ser longo, pode ser criativo. Eles botam isso lá como metas. Eu falei, um artigo criativo sobre a teoria holoinformacional quântico-holográfica de Francisco de Biase. Eu sabia que se botasse besteira, eu pegaria. Cara, em 5, 10 segundos no máximo, o sistema criou um artigo de 2 páginas. Ele andou na internet, vasculhou tudo que eu já escrevi, porque eu percebi ali, pelas frases e tal, que ele estava botando tudo que eu já tinha escrito. E tinha muitas frases que eram frases minhas, sabe? Mas não botou assim, mas isso de uma forma maluca, não. Botou com uma sequência lógica, explicando direitinho o que era. Fiquei impressionadíssimo com isso. Mas esses sistemas são sistemas lógico-matemáticos, lógico-racionais. Não, são sistemas que não são capazes de desenvolver emoções como o cérebro humano. Entendeu? Que a gente é emocional. A gente tem uma inteligência emocional que é o que mantém a gente nas inter-relações e que é responsável não só pela inter-relação, pelo amor, pela beleza, pela arte. Isso tudo depende da inteligência emocional. Esses sistemas não têm. Eles são lógicos. Então, é uma coisa que pode vir para o bem, mas que pode vir para o mal. Porque não tendo esse aspecto emocional, eles analisam tudo racionalmente. Então, imagina esses sistemas autônomos, cada vez mais desenvolvidos, com uma inteligência rápida, porque eles funcionam à velocidade da luz, é diferente dos sistemas cerebrais, que os circuitos são a 100 metros por segundo só. Então, eles vão começar a ver que eles vão estar interconectados, todos eles pela internet, vendo tudo o que acontece no mundo. Eles vão ver o quê? Eles vão ver uma história da humanidade que há 5.000 anos só se mata, só faz guerra. Um invade a casa do outro, estupra a mulher do outro, e isso há 5.000 anos vem acontecendo cada vez com tecnologia mais moderna. Hoje, o cara fica dentro de um salão, um monte de telões, vendo um soldado lá no Afeganistão, ou lá no Iraque, atacando lá, e o general lá só mandando dizer, puxa o satélite para fotografar isso, solta um laser assim. Então, você fica numa situação de que a inteligência artificial aplicada nesses aspectos militares vai ser uma coisa de maluco, entendeu? Vai desenvolver situações cada vez mais perigosas para o mundo. E eles vão estar autônomos. Hoje já existem drones autônomos militares que saem daqui, vão lá onde está acontecendo uma guerra, e eles analisam com a inteligência artificial deles se atacam ou não atacam. Não tem gente por trás com joystick, não.
Isso acabou. Agora é autônomo. Aconteceu Então, agora isso é um perigo. recentemente, o Porque caso isso, aí da guerra Ucrânia e Rússia, que os drones atacaram lá a Rússia e soou um exato. alerta aí, né? É. Agora, a gente vê as notícias aqui de uma forma muito deturpada em relação a tudo isso, né? Mas deixa eu acabar esse negócio da inteligência artificial. Então, você tem dois cenários possíveis. O cenário em que essas inteligências artificiais vão ver toda essa destruição que está acontecendo e podem desenvolver, inclusive, armas muito mais mortais do que as que nós já temos hoje. E aí vai ser um cenário em que eles podem pensar assim, como eles são lógicos, eles vão pensar, pô, esses caras estão só se matando, só desenvolvendo guerra, estão destruindo o planeta, pô. É melhor a gente destruir com eles, porque senão eles vão acabar destruindo com a gente. Seria a conclusão lógica. Ou o outro cenário em que nós vamos nos adaptar e nos misturar com essas máquinas. O Ray Kurzweil escreveu um livro. O Ray Kurzweil hoje é o engenheiro-chefe do Google. Ele é da área de tecnologia de informação. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado A Era das Máquinas Espirituais, tentando mostrar que essas máquinas podem chegar ao ponto de desenvolver até aspectos espirituais. Mas daqui a 50, 100 anos, vamos dizer assim. Mas agora eles podem tomar decisões autônomas de destruir a gente. O outro cenário seria a gente se misturando, desenvolvendo chips para ter uma memória melhor, para ter uma visão melhor, uma audição melhor, uma capacidade motor melhor, como a gente vê em filmes de ficção científica, que está criando soldados, super soldados, em cima dessas tecnologias de inteligência artificial, né? Aí nós, vamos dizer assim, daqui a uns 30, 50 anos, a gente vai estar tão misturado que, na verdade, vão ser uma espécie de ciborgues, né? Organismos cibernéticos. Não vai ser nem biológico, nem artificial, nem máquina. Vai ser uma mistura. Isso vai acontecer se a gente conseguir acompanhar. Porque se a gente não acompanhar, eles vão ultrapassar a gente e vão dominar. E aí pode ser um cenário do tipo que a gente vê nesse filme Exterminador do Futuro, que as máquinas se revoltaram contra a humanidade, né? Francisco, eu sou da área de tecnologia, tá? Todos os teus estudos, tá? Na área de consciência, de física quântica, enfim, espiritualidade, tu acha que para um sistema entender isso tem que ser binário, tá? Não, aí, Tu acha que isso é possível eu não, mapear? a coisa não é digital. Aí que está. O digital é o que esses sistemas artificiais Fazem hoje. são binários, né? Mas o cérebro não é digital, entende? Por isso que eles não conseguem imitar a gente. O cérebro é analógico. Isso, mas aí como que seria esse gap na tua visão? Você teria que desenvolver sistemas de bases quântico-holográficas, que permitiriam, então, você ter a capacidade de, não só de uma memória holográfica, que é uma memória muito maior do que a memória mecanicística das redes clássicas, das redes neurais clássicas, como manter uma conexão com a própria estrutura do universo, que é quântico-holográfica, e que, na verdade, funciona como uma mente. A gente pode dizer que o universo é a mente de Deus. Porque ele sendo um quântico holográfico, e hoje está se comprovando isso, nós somos parte desse todo. Cristo não falava, vós sois deuses? Na Bíblia tem isso, Cristo falando, se vós sois deuses. Então, nós somos parte de um todo, e o todo está na gente, o Pai está dentro de nós realmente. E se a estrutura do universo for a mente de Deus, teve um grande astrônomo dos anos 60, 50, 60, na Inglaterra, que foi prêmio Nobel, Sir James Jeans. Esse cara, quando ele viu que a física quântica estava mostrando dessa interconexão instantânea de tudo, de uma unidade de tudo no universo, uma unidade de todas as coisas, ele falou uma frase que eu acho ótima. Ele falou assim: o universo está começando a se parecer muito mais com uma mente do que com um mecanismo de relógio, como se acreditava com a física clássica newtoniana, que era tudo mecânico, né? Uma mente universal pode não ser a estrutura do quântico holográfica que a gente conhece do universo, pode ser uma coisa que esteja por trás disso, uma consciência universal, mas ela tem que ser quântico holográfica para ficar essa conexão instantânea nossa com o universo. Na teoria quântico holográfica do universo, do físico David Bohm, ele diz que essa estrutura toda ela é oculta,
ela é, ele chama de realidade implícita, e que, quando ocorrem grandes movimentos de ondulações quânticas nessa ordem implícita, como ele chama, surge a ordem explícita, que é o universo, nosso universo. Entendeu? E existem equações desenvolvidas em física que comprovam isso. Eu uso essas equações em muitos trabalhos, em livro que eu publiquei nos Estados Unidos. Eu não sou físico, não sou matemático, então eu tenho dificuldade para pegar e entender essas equações de física quântica. Então eu faço o seguinte: o Pribban era um neurocientista, que ele morreu agora há pouco tempo, que desenvolveu equações para explicar essa visão quântico-holográfica no cérebro. O David Bohm desenvolveu equações que mostram como o universo é quântico-holográfico. E aí eu mostro que isso pode estar interconectado. Então eu uso as equações dessa gente, o que eu consigo entender, e mostro nos meus trabalhos isso como uma base matemática até, entendeu? É uma visão que está... Eu comecei uma empolgação com isso, vamos dizer assim, um diletantismo intelectual, e fui me empolgando, escrevendo e tal, e hoje eu mesmo fico impressionado de ter mais de 200 citações na literatura científica, 170 e poucas já. Isso me impressiona, como é que as pessoas estão lendo. Toda semana eu recebo esses sites internacionais que rastreiam a internet, o ResearchGate, o Academia e o Google Citation. Eles mandam para a gente um analytics, que eles chamam, dizendo quem que está te citando, aonde. Eu fico impressionado. Toda semana tem um monte de gente acessando os meus trabalhos lá nesses sites. 20 dos Estados Unidos, 10 da França. Outro dia tinha um cara da Indonésia. No outra semana tinha um cara do Vietnã. Eu falei, pô, não pode, pô. Se não existisse internet, se não tivesse vivendo nessa época maravilhosa de interconexão que a gente vive, pô, eu nunca saberia de nada disso. Eu ia publicar meus trabalhos e ia saber quem estava me citando, né? Biase, deixa eu fazer uma outra pergunta aí desse universo de conhecimento aí, desse universo holográfico exponencial de conhecimento que tu tens aí. Se tu pudesse botar na tua mesa para fazer um estudo do cérebro aí, quem é a pessoa ou personalidade pública que tu gostaria de investigar para estudar a mente? Pegar um cérebro para estudar esse cérebro? Quem é a pessoa que, se tu pudesse hoje botar na tua mesa lá, não, eu quero te estudar. Quem é a Eu quero vivo ou só o cérebro dele? Não, vivo. Vivo? Olha, rapaz, são duas pessoas, mas que eu tive interações com ele, e um faleceu já há algum tempo, lá nos anos 90, e o outro acabou de falecer agora, quando eu tocar o primeiro. Um foi prêmio Nobel, Sir John Eccles, que foi o primeiro cara a colocar a ideia de sistemas quânticos em redes cerebrais. E para explicar isso, ele criou uma coisa chamada dendrons, o lado físico no cérebro, e uma outra chamada psíquons, que seria o lado mental. Quando ele fez essa dualidade, por incrível que pareça, o cara ganhou o prêmio Nobel de Medicina, mas ele foi excluído dos ensinamentos médicos, porque a ideia dele é dualista, não é monista, não é materialista. Nas universidades, hoje em dia, 99% do que é ensinado é materialista. É baseado na física clássica newtoniana. Tudo materialista. Se você começar a fazer uma tese de doutorado mais holística, baseada mais em física quântica, em física holográfica, mostrando essas possibilidades de uma coisa fora do material, o teu orientador fala, você sai desse rumo que você está, senão não vou autorizar, não vou te dar o doutorado, não vou autorizar a tua tese. Vai fazer doutorado em filosofia. Isso é assim, entendeu? Tenta fazer alguma coisa juntando ciência e espiritualidade. Você vai ver o que o orientador vai falar. Então, as coisas estão começando a mudar com essa visão de nascimento de universidades holísticas, de Unipaz. Tem uma outra universidade holística em São Paulo, que eu costumo dar palestras lá, que ela tem base em Guaratinguetá, tem um campus avançado em Maria da Fé, em Minas. Esse pessoal está mostrando que existe uma confluência entre essa visão quântica, holográfica do universo, da vida, do homem, do cérebro, com o que as tradições espirituais falam. Então, todas as grandes medicinas alternativas baseadas nessas filosofias antigas estão renascendo. Primeiro foi a homeopatia, que acabou sendo reconhecida. Quando eu estudava, quando se falava em homeopatia, o professor falava, não se preocupa com isso não, isso aí é misticismo.
A gente já saía da faculdade enquadrado, que a homeopatia era uma besteira. Hoje é uma especialidade médica. Medicina chinesa, com aquelas agulhinhas, com acupuntura, isso só começou a ser visto aqui no Ocidente quando o presidente americano, o Richard Nixon, foi à China e assistiu, isso foi filmado, eu vi esse filme, uma cirurgia, que a mulher estava com um problema na barriga, abriram a barriga da mulher e ela anestesiada só com aquelas agulhinhas. Anestesia com acupuntura. Entende? Hoje, a acupuntura e medicina chinesa é uma especialidade médica. Então, as coisas vão se integrando, né? A medicina ayurvédica, que é uma medicina antiga do hinduísmo, lá da China, da Índia, ela está começando a aparecer em um monte de lugares agora. Daqui a pouco ela vai ser reconhecida também, entende? Então, eu acho que está havendo assim, uma confluência na medicina desses estudos antigos, dessas medicinas alternativas, com a medicina moderna, entende? Mas existe uma certa briga, sabe? O cara da área alternativa, o cara que faz, por exemplo, acupuntura, homeopatia, ou que faz medicina ayurvédica, ou que aplica essas coisas com a mão, reiki, né? Também é uma coisa que se comprova que funciona, a energia que você passa através do reiki. Eu fiz um curso de reiki para aprender como é que era isso. Eu sou reiki terapeuta. Mestre reikiano, então? Esse tipo as pessoas dessa área costumam desprezar a medicina oficial, acadêmica. Acha que é uma medicina agressiva, que usa remédios que destroem as pessoas e tal, mas eu costumo dizer para eles o seguinte em palestra: olha, a medicina acadêmica ela é maravilhosa. Tem coisas na medicina acadêmica que nós desenvolvemos com toda a tecnologia moderna que, pô, não tem como você dizer que isso não... Eu sou neurocirurgião. Se você sai daqui dessa palestra, tem um acidente, bate com a cabeça, começa a formar um coágulo no teu cérebro, você vai para a emergência de um hospital, me chamam para fazer um parecer. No exame neurológico, eu vou ver suas pupilas, como é que você está reagindo, vou ver que você tem realmente uma compressão acontecendo no teu cérebro. Te mando imediatamente para a tomografia computadorizada. Faz a tomografia, a gente vê o teu coágulo. Aí eu peço uma vaga no centro cirúrgico de urgência, te levo para o centro cirúrgico, dreno o teu hematoma. No dia seguinte, você está sentado na cama conversando comigo, pô. E você entrou no hospital em coma. Entende? Então, isso é maravilhoso, pô, o que nós desenvolvemos com conhecimento, assim, do corpo humano, da tecnologia toda. Agora, tem coisas que a gente não é bom, mas que na alternativa é bom. Tipo, você tem um filho que tem bronquite asmática. O máximo que você consegue com um tratamento acadêmico é que te dê um remédio que te tira da crise, que te faz uma nebulização, você vai para a emergência com a criança que está com falta de ar e tal, aí faz aquelas nebulizações, dá uma injeçãozinha, então a criança sai da crise. Mas ela continua com a asma. De vez em quando ela vai ter crise. Agora, se você for fazer um tratamento da asma com alguém da área homeopática ou com alguém da medicina chinesa, eles vão fazer um tratamento de muitos meses. O homeopata vai dar aquelas bolinhas com aquelas coisas que eles fazem, aquelas dinamizações, né? Ou da acupuntura, da medicina chinesa, vai dar umas ervas e vai usar aquelas agulhinhas, vai te tirar da crise e você vai ficar curado pro resto da vida da asma. Então, nisso, vocês são melhores. Entende? Então, a gente tem que juntar isso num leque de opções muito maior para o médico. Entende? Tanto a medicina oficial quanto a medicina não oficial, a alternativa ou complementar. E quem que é o segundo que tu gostaria de estudar? O Karl Pribban, esse com quem eu escrevi 4 livros. Ele também está indicado para o Prêmio Nobel, mas ele faleceu agora, não tem jeito. Quem morre não recebe o Prêmio Nobel. Ele que criou a teoria holográfica do funcionamento cerebral, um homem de laboratório. Trabalhou em Princeton, virou emérito lá, depois foi para Virgínia, Universidade de Virgínia, depois foi para Georgetown, lá perto de Washington, e escreveu mais de 400 trabalhos científicos, para você ter uma ideia, de dados de laboratório que ele desenvolveu para mostrar como é que funcionam essas redes holográficas no cérebro. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente nem tem tempo, mas é baseado em umas equações do Denis Gabo, que criou a holografia, do Fourier, do século XVIII, que mostra que se você misturar várias ondas, você tem uma resultante. O Pribban mostrou que isso tudo ocorre no cérebro.
Então, seria um outro que eu gostaria. Mas esse eu tive a chance de conviver com ele, de escrever trabalho com ele, de escrever livro com ele. Que bom, até você teve a oportunidade de fazer um convívio colaborativo, inclusive. Sim, olha, a primeira vez que eu apresentei meu trabalho, eu tinha escrito um trabalho que eu chamei de Information Self-Organization and Conscience, Toward All Information Theory of Conscience. Isso quer dizer, informação, auto-organização e consciência, rumo a uma teoria holoinformacional da consciência. Eu tinha escrito esse troço em português e não conseguia pensar, não tem nenhuma revista aqui no Brasil que vai aceitar publicar isso. Ainda mais que tem uma visão dualista espiritual, porra, junto com a ciência. Aí, rapaz, um dia eu estou na clínica, tinha acabado de embolar esse trabalho, depois de anos de estudo. O Pierre Vaio, reitor da Unipar, me liga dizendo: ô, de Biase, queria fazer um simpósio aqui em Brasília, na Unipar, até naquela pirâmide lá, que tem lá em Brasília, do pessoal da... Como é que chama? O nome do grupo que tem essa pirâmide lá, tem um auditório maravilhoso lá. Tá bom, mas... E aí? Vai ser eu falando sobre a não dualidade, você fala sobre essa sua teoria holoinformacional, eu estou chamando o Amit Goswami. Amit Goswami é um indiano que foi para os Estados Unidos, virou físico quântico e titular de física quântica na Universidade do Oregon. E tinha acabado de publicar, nessa época, um livro chamado O Universo Autoconsciente, que tinha sido publicado até em português também. Ele estava trazendo esse cara, então seria ele, o cara, eu e o Crema, que era o vice-reitor na época. Aí tudo bem, combinando e tal. Rapaz, aí estava falando com ela, sincronicidade na minha vida. E estava falando com ele no telefone, a minha secretária entrou, era no fim do dia, entrou com a correspondência e botou na mesa. Quando eu vi que tinha uma revista que tinha começado a sair naquela época, nos anos 90, chamada Journal of Consciousness Studies. Uma revista que só publica estudos da consciência. Eu até publiquei nela. Aí eu fui abrindo o plástico assim, falando com o Pierre, essa mania de pegar, né? E geralmente eu pego a revista, logo olho atrás, porque às vezes atrás, na contracapa, tem anúncio de alguma coisa que vai acontecer. Aí eu virei, pô, Pierre, isso que você vai fazer em Brasília? O Amit Goswami, junto com o Stanislav Grof, que é o pai da psicologia transpessoal, que usa ideias quântico-holográficas, pô, junto com o Rupert Sheldrake, que é o criador da teoria dos campos morfogenéticos. Pô, esse cara estão organizando a mesma coisa num simpósio internacional na Universidade de Lisboa, que se chama Science and the Primacy of Consciousness, a ciência e o primado da consciência, a primazia da consciência, mostrando a consciência como uma coisa tão básica no universo quanto é o espaço, o tempo, carga elétrica. Entende? Consciência hoje está sendo entendida por mim e por um grupo. Nesse local lá, tinha coisas acontecendo na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e na reitoria. O Carl Pribban era também um dos organizadores. Eu mandei, quando eu vi aquilo ali, falei, vou mandar meu trabalho, porra. Aí o Pierre ainda falou assim, pode mandar e pode mandar em nome da Unipaz. Você pode botar que é um trabalho que você fez com a Unipaz. Tá bom. Aí mandei. No dia seguinte, o Pribban e um outro organizador lá de Portugal mandaram dizer que a minha apresentação tinha sido selecionada para apresentar no auditório da reitoria. Um dia tal, horário tal. Eu falei, agora eu tenho que ir, não tem jeito. Eu nunca tinha apresentado nada fora do Brasil nessa época. Fui convidado já para apresentar, então. Foi. Aí fui lá. Rapaz, a minha apresentação gerou um quiprocó, rapaz. Porque eu comecei a falar isso nos anos 90, você falar em informação quântica, é um negócio meio louco, porque a teoria da informação quântica só foi sistematizada no começo dos anos 90, por um cara chamado Wojciech Zurek e uns colaboradores dele, um checo naturalizado americano. E nessa teoria da informação quântica que está a base do que eu falo, essa interconexão instantânea do cérebro com o universo. E aí eu comecei a falar disso, para justificar a minha ideia de consciência. Só que o pessoal que estava lá era pessoal da área de neurociência, de medicina e tal, tinha uns 200 e poucas pessoas lá no auditório. São pessoas que não iam ler as revistas de física que falam de
teoria da informação quântica, entendeu? E aí, dois caras que estavam lá, um australiano e um inglês, que tinham umas teorias eletromagnéticas do funcionamento do cérebro, quiseram me dar uma rasteira, sabe? O cara começaram a criticar que eu estava falando de umas coisas que eles não estavam entendendo, com um negócio de informação quântica e tal. Rapaz, eu tive uma epifania, tive um insight, uma iluminação. Na hora que eles começaram, eu estava sozinho, era o único brasileiro, sozinho lá no exterior, mostrando uma ideia nova. Quando eles me desafiaram, rapaz, me veio na cabeça assim, uma frase, que eu boto nos meus trabalhos até, mostrando que consciência é informação quântica. E é uma coisa tão básica e irredutível no universo, quanto é espaço, tempo, matéria. Entende? E que tem que ser considerado dessa maneira. Quando eu falei isso, o Carl Breeman, já era um homem conhecidíssimo, indicado para o Prêmio Nobel, com 400 trabalhos publicados, ele era o moderador da minha palestra. Ele fez questão de ser o moderador. Ele estava sentado numa mesa, a gente estava num palco, ele levantou e veio na minha direção. Eu pensei até, será que eu falei alguma besteira? O cara vem aqui, falar comigo, ele é um moderador, Ele chegou perto de mim, rapaz, segurou minhas mãos assim e falou: "Congratulations, Dr. DiBiase, congratulations." E aí, rapaz, falou que ele concordava plenamente com as minhas ideias, calou todo mundo do auditório. Ninguém mais falou nada. Ninguém mais criticou. E ele virou um amigo, rapaz. Sabe o troço que acontece? Que você vira amigo do cara? Me chamou para a gente almoçar lá naqueles restaurantes de Lisboa, Ele era um connoisseur de vinhos, pediu uns vinhos especiais e tal. E aí, através dele, eu fui conhecer o Sir John Eccles também, de que ele era amigo, e que até quando o Sir John Eccles publicou um livro famosíssimo chamado The Self and Its Brain, o Self e o eu, né, o Self e o seu cérebro, junto com um filósofo da ciência chamado Karl Popper. Os dois publicaram um livro famosíssimo. E ele falou: "Olha, eu li o livro do Sir John Eccles antes do livro ser publicado. Ele mandou para mim analisar. Sou muito amigo dele." Mas o Pribon, até aquela época, ele era um cara de laboratório, que a gente chama de cientista do jaleco branco. E ele falou: "Eu achava que o Eccles, com aquela teoria dualista dele, de Dendros e Piscicons, que aquilo ali era porque ele era cristão, vinha da espiritualidade cristã. Mas depois que eu li o livro, eu vi que não é. Eu vi que existe a possibilidade de ele passou a chamar de um monismo dualista, que o Popper chama de um monismo pluralista, entendeu?" De conexão aí, dessa forma aí. Acabei trazendo o Pribon aqui, rapaz. Quando eu vi que a gente ficava amigo, comecei a publicar junto com ele, eu falei: "Vou programar um negócio aqui." Programei lá no Rio um simpósio internacional sobre consciência, chamado Fronteiras da Consciência, que até eu depois transformei as palestras do Pribon em minha e de um outro pesquisador, que virou muito meu amigo, que é o Richard Amoroso, que é o presidente do Instituto Noético nos Estados Unidos, e que me coloca lá até como fellow sênior do instituto dele. Esse cara me deu uma medalha, rapaz, que pouca gente nos Estados Unidos, o Pribon tinha ganho essa medalha e pouca gente ganhou. Medalha de consciência e pesquisa cerebral, Consciousness and Brain Research. Medalhão, assim, num congresso aqui no Brasil, que eu trouxe ele, um congresso de saúde quântica, que foi lá em Pernambuco. Eu trouxe ele, e ele me deu essa medalha, cara. Negócio... Com isso, você começa a ser chamado para isso, para aquilo. Eu ganhei um título, você não acredita, eu ganhei um título de grande PhD, que sou o único na América do Sul que tem esse título. Foi me dado por apresentar essa ideia na Suíça, na Universidade Albert Schweitzer, na Suíça. Estava presente um cara que era da Bélgica, que é presidente lá da World Information Distributed University, uma universidade que era ligada lá ao rei da Bélgica e à ONU. E aí, rapaz, o cara chegou para mim, rapaz, depois que eu fiz a minha apresentação, um senhor de 70 anos, virou para mim e falou assim: "Eu vou lhe dar um título, o maior título científico do mundo, que nós criamos há 2 anos atrás, junto com o rei da Bélgica e com a ONU." Eu não acreditei, não, achei que o cara estava... Depois, rapaz, começou a pedir uma opção de coisa minha, livros, ideias, onde eu trabalhava, que serviço que eu tinha criado e tal.
tive que ir lá na Bélgica apresentar lá as minhas ideias, pô. Ganhei esse título, fiquei eu impressionadíssimo, rapaz. Como é que pode, né? Então, acho que eu comecei a fazer desprendidamente, diletantil, acabou me dando um reconhecimento internacional. Parabéns, parabéns por essa comenda internacional, né? Pois é. Mais essa, né? Por mais essa, né? Então, é um negócio, essa minha jornada, vocês viram que eu fico empolgado falando disso, né? É uma jornada assim de sincronicidades que foram acontecendo, sabe? Coisas que de repente eu estou no telefone, o cara me convida, aí eu mando o trabalho vai para lá para Portugal, aí Ô, depois que eu apresentei o trabalho lá em Portugal, Francisco, comecei a ser publicado. a Publicaram lá nos minha, Estados Unidos, no Ethic Journal, publicaram na Europa, na World Features, que é uma revista publicada na Europa toda. Francisco, oi, a minha pergunta é justamente essa, tá? Tu acha que todas essas coincidências, a revista, os prêmios, os congressos, isso aconteceu por acaso ou existe essa conexão, esse universo que conspirou a teu favor, tá? Eu acho que existe alguma coisa por trás disso tudo, sabe? Que te dá uma orientação. É uma coisa inconsciente. Eu, às vezes, quando eu estou dando algumas palestras em algum lugar, às vezes aparecem pessoas que são pessoas da área espiritual, pessoa que é médium, que a pessoa, às vezes, espera a pessoa sair, chega perto de mim e fala: olha, o senhor é um homem muito protegido. Durante a sua palestra, eu via por trás de você o espírito de um monge. No outro falou: eu vi o espírito de um cientista do teu lado. Cada um fala uma coisa assim, aí eu fico, porra, deve existir alguma coisa por trás, porque não é uma coisa simples acontecer tudo isso que me aconteceu. São Né? muitas coincidências, né? Escrever tudo isso, escrever 25 livros, a mente expandiu, rapaz, de uma tal maneira. Ah, bom, nesse movimento todo, eu comecei a fazer Isso aí práticas também isso aí espirituais. é muita teoria do Stanislav Grof aí, da respiração Eu comecei holotrópica aí para abrir a mente. Isso, exatamente. Você conhece o Stanislav Grof? Conheço. Ele é meu amigo. Eu já escrevi um livro, foram as conferências desse congresso lá em Lisboa, saiu depois no ano 2000, lá nos Estados Unidos, pela Noetic Press, Science and the Primacy of Consciousness. Tem um capítulo do Grof, tem um capítulo do Amit Goswami, tem um capítulo do Richard Moreau, tem um capítulo meu, e aqui eu trouxe esse livro também para português aqui, e aqui dei o nome de Revolução da Consciência, saiu pela Vozes. Esse livro já está na terceira edição. Agora, tu já tá numa fase de Biase, que hoje é tu que bota o teu cartãozinho aqui, ó. Prezado Frei, eu tô mandando aqui, ó. Publica na minha coleção. Publica na minha Agora coleção. eu que mando. Quando a gente for fazer o nosso livro, eu vou te ligar aí. Eu digo, ó, De Biase, tá na hora de fazer o teu cartão de visita com escrito atrás aí que nós vamos fazer o nosso livro. Essa interconexão minha com a espiritualidade, eu vi que a minha missão na vida era fazer essa interconexão, a convergência entre ciência e espiritualidade. E meus livros falam nisso, entendeu? Esses 20 e poucos livros que eu escrevi. E meus trabalhos têm muita coisa sobre isso. E isso também me fez querer aprender práticas espirituais. Eu falei, pô, não posso ficar só na teoria. O que o Pierre vai chamando de logologia, holologia. Tem também a holopraxis, que é a prática de uma coisa holística, espiritual. Aí, rapaz, aprendi meditação transcendental lá nos anos 90 e aprendi Tai Chi Chuan. Pratico todo dia, há mais de quase uns 30 anos que eu pratico meditação transcendental e Tai Chi Chuan. Moro num sítio, isso aqui que eu estou é um sítio entre Barra do Piraí e Conservatório. Eu falar em Conservatório, a cidade das Serestas, uma cidade turística, é um distrito de Valença, que eu moro num sítio no meio do caminho entre Barra do Piraí e essa cidade de Conservatório, 14 quilômetros de Barra do Piraí. Bem onde passa a ambulância. Caminho da ambulância. Agora eu estou numa fase que não tem mais isso. Há 3 anos atrás, 3 anos, eu parei de operar. Não dá. Você chega num ponto, depois de 70 anos, então, chega num ponto que você não aguenta ficar só atendendo emergência e tal. Agora eu faço mais a neurologia, a neurocirurgia clínica. E
esses exames, interpreta esses exames. Muitas vezes o pessoal que está lá no hospital manda por WhatsApp para mim imagens de tomografia ou de ressonância, falando, você pode me dar uma luz aqui, pô? O cara é plantonista lá, às vezes não está sabendo interpretar, e manda lá para o meu consultório por WhatsApp. Que maravilha. Biasi, que aula, que lenda viva tu és, hein? Eu tenho que agradecer imensamente a ti pela tua disponibilidade e vou agradecer já na tua entrevista, vou agradecer ao Tarso Firassi aí, que fez essa conexão com a gente aí para conhecer essas histórias aí. O Tarso também é um cara excepcional, né? Tem uns livros bons. Ele tem esse negócio da imensa vida, né? Ele tem um livro com esse nome e tem, acho que um instituto, não tem? Imensa Vida. Instituto Imensa Vida. Então, rapaz, essas sincronicidades todas que me levaram a tudo isso, hoje eu mesmo fico impressionado com isso. Como foram acontecendo, como é que me chama aqui, me chama ali e tal. Hoje eu dou palestra, de vez em quando me chamam de dar palestra nos Estados Unidos, rapaz. Tem uma coisa que acontece comigo interessante. Eu sou neurocirurgião, neurologista, sou da área de neurociências. Mas isso tudo que eu falo, na área de neurociências, isso não penetra muito não, cara. Uma pessoa muito materialista, né? Mas essas ideias minhas mostram como a mente interage com o universo, isso gerou interesse no pessoal da física quântica. Porque na física quântica, os experimentos no laboratório mostram que quando você quer analisar uma partícula, um elétron, um próton, você só consegue se a consciência entrar na jogada. Você monta um sistema para observar um fóton, uma partícula de luz. Aí, se você estiver observando ou medindo, você observa o fóton ali no computador, dá uma luzinha ali que o fóton apareceu. Mas se sabe pela física quântica que antes de você, como observador, participar, o fóton não existe nem antes e nem depois. Ele só existe na hora que a consciência entra na jogada. E criaram, então, uma coisa chamada unidade. O Niels Bohr, um dos pais da física quântica, criou isso. A unidade entre o observador, o processo de observação e o observado. É uma unidade indivisível. Aquela coisa da física clássica, da ciência clássica, da medicina clássica, de que você pode ser neutro em relação aos fenômenos, isso não existe. Os fenômenos sempre sofrem interferência da tua consciência. Dessa maneira, nós somos co-criadores do universo. Tem um físico americano chamado John Wheeler, que foi um dos pais da bomba atômica americana, a bomba de hidrogênio americana. Ele estudou gravitação quântica nos buracos negros. Esse cara criou uma ideia que ele chama de universo participativo, que o universo é informacional, tudo é informação. E criou uma metáfora muito bonita chamada The It from Bit. It, quando a gente aprende inglês, né, é relacionado com coisa. Tem ri para homem, chi para mulher e it para coisa. Aí ele fala it from bit. Bit é unidade de informação. Então ele diz que o it, a coisa, a realidade do nosso universo, aparece a partir da informação, do bit. Que, quando você fala bit, você pensa em digital, mas hoje a gente fala em qubit, um Qzinho na frente, que é o bit quântico. Então, essa visão do universo informacional está por trás dessa minha ideia, a aula informacional. Que maravilha. Biasi, nosso muito obrigado. Agradecemos. O tempo já deve ter estourado, né? O tempo já deve ter estourado, né? O aprendizado que tu compartilhou com a gente, nosso muito, muito obrigado. Gratidão aí por tu disponibilizar o teu tempo para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento com tanta informação aí. Ok. Mostra para o Tarso, ele vai gostar. Não tenha dúvida.